Quando você passa por momentos difíceis, onde você está em busca de abrigo, o que fazer? Vem comigo e vamos juntos habitarmos no esconderijo do Altíssimo. Meus amados irmãos, a paz do Senhor, estamos mais um EBD Online, lição de número 9, lição de jovens, onde estamos tratando acerca dos salmos e cada lição, cada aula é uma porção, uma bênção de Deus para nossos jovens, para todos aqueles que acompanham. Não esqueça, deixe seu like, comente, compartilhe, seja canal de bênção para outras pessoas. Hoje, a lição de número 9, nós estaremos tratando sobre habitando no esconderijo do Altíssimo, Salmo de número 91. Uma temática que vem trazer um cântico precioso, falando sobre segurança, confiança, traz também a revelação do Altíssimo como refúgio, como fortaleza. E nesses salmos vamos encontrar, nesse cântico, promessas de livramento da parte de Deus para o seu povo. Nós precisamos se apegarmos com o Deus desse salmo, com essa palavra poderosa. Essa temática traz para nós, para todos aqueles que acompanham as lições da CPAD, lição jovem, uma temática muito importante e vai trazer para nós um fortalecimento na fé, um reconhecimento da graça de Deus, um reconhecimento que Deus é o nosso refúgio e nós estamos abrigados debaixo da sua sombra, a sombra do Onipotente. Pois bem, primeiro ponto, Deus como nosso refúgio e fortaleza. A estrutura do Salmo 91 classifica por parte, e aí a gente pode compreendermos que Deus como nosso refúgio e fortaleza. Se nós temos essa visão, Deus como nosso refúgio e fortaleza, evidentemente que vamos experimentar livramento da parte do Senhor, porque a divisão desse livro do Salmo, o Salmo de número 91, traz para nós ele como refúgio e como fortaleza. Mas quando a gente começa a ler, a entender o Salmo 91, nós precisamos compreender que apegados ao Senhor, com base nessa estrutura, fazendo uma leitura da declamação, ou seja, entendemos, percebemos, que o que permeia esse salmo, a palavra-chave desse salmo é confiança, no sentido que o Salmo 91 nos traz uma munição de termos confiança em Deus e saber que Ele é refúgio, e saber que Ele é esconderijo, e saber que tem sombra, e saber que Deus está sempre próximo de nós para nos guardar. Essa segurança expressa nesse salmo é um produto da confiança em Deus. Quem deposita a confiança em Deus recebe essa segurança, porque a igreja do Senhor, ao longo de toda a história, não foi abrigada em nenhuma outra instituição governamental. A igreja do Senhor, meu caro jovem, está segura, porque está debaixo das asas do Onipotente. É por essa razão que nos deixa tranquilo e confiante. Então, o cristão, quando lê esse salmo, quando canta esse salmo, ele entende que Deus é proteção em todo tempo, em perigos, tanto físicos como espirituais. Muito bem, o Deus soberano. Nós podemos identificar que na leitura do Salmo 91 diz, aquele que habita. Aí podemos compreendermos que mais na frente vai dizer assim, ele é o meu Deus. Entendemos que a palavra esconderijo, altíssimo, sombra, onipotente,
descansará. Remota ideia plena de segurança em Deus. Nesse sentido, estamos diante de que o Senhor Jesus sempre esperou de seus seguidores uma fé robusta, uma fé que seja uma fé inabalável, uma crença no Deus da provisão, no Deus da proteção, porque Ele é onipotente, Ele é onisciente. Então, o onipotente é Deus, Ele revela para nós, e quem está habitado, escondido nele, descansa com as suas palavras, com as suas promessas. Glória a Deus. Então essa confiança é um resultado também de um relacionamento com Deus. Quanto mais se relaciona com Deus, quanto mais busca o Senhor e tem com Deus uma afinidade e tem com Deus um bom relacionamento, mais aumenta, mais se robusta a confiança, porque se confia em alguém que se conhece. E quanto mais fazemos o que o profeta nos orientou, prossigamos e conhecer a Deus. Quanto mais se conhece a Deus, mais a nossa fé fica inabalável, mais o nosso conceito de garantia que Deus é o Deus que nos protege, que nos guarda e que nos livra, tudo isso traz para nós quando nós temos fé e confiamos em Deus. Então é importante termos uma confiança em Deus baseado num relacionamento estreito com o Todo-Poderoso. O Salmo 91 é um convite para lembrarmos da soberania divina, uma doutrina bíblica cristã inegociável na história da igreja, que impacta profundamente a nossa vida espiritual. Nós precisamos entender que, como os crentes que somos, não podemos de maneira nenhuma pensarmos diferente, acharmos que o nosso Deus é um Deus que não tem um poder, não tem a soberania. Ele é Deus. O Salmo 91, ele diz assim: Ele é o meu Deus, verso 2, Ele é o meu Deus, é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Perceba que antes de confiar, se conhece. O Salmo 91, 2 traz esse esclarecimento para nós. Ele é o meu Deus, é o meu refúgio, é a minha fortaleza. Agora, depois de conhecer Deus de uma forma plena, dentro de uma visão humana, que somos pessoas falhas, pessoas que não conseguem o entendimento nem pensar o tamanho desse Deus. O patriarca Jó diz assim: eu não te conhecia. Muitas vezes, por mais que buscamos ao Senhor, não chega ao nosso conhecimento humano o Deus tão grandioso, tão poderoso, que Ele é tão grande, mas Ele nos abriga, aleluia, na sua sombra, Ele nos ajuda, Ele nos protege. Então, quando nós temos esse conhecimento, quando nós temos essa fé, que Ele é o nosso Deus, que Ele é refúgio, que Ele é fortaleza, nele confiarei. Perceba que o versículo 2 termina dizendo assim: nele confiarei. Primeiro, traz as características dele. Fala que ele é refúgio, fala que ele é fortaleza, fala que ele é meu Deus, vírgula, e nele confiareis. Nós vamos confiar em Deus na medida, na proporção que confiamos ou conhecemos ou temos uma intimidade com o nosso Senhor, do nosso Deus. Então, amados irmãos, nós precisamos cada vez mais nos aproximarmos de Deus, cada vez mais aproximarmos da sua palavra, porque o que muitas vezes nos afasta de Deus é quando a gente negligencia a oração, a leitura da palavra, e esses são alguns requisitos que nos deixam mais afinado com Deus, quando oramos, quando lemos a sua palavra.
Glória a Deus. Refúgio e fortaleza. Perceba-se que a afirmação concreta do que Deus é para a pessoa que declama o Salmo. Podemos entender que essa experiência de descansar no Senhor traz uma plena confiança nele. Sim, Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Podemos nos esconder debaixo das suas asas. Aleluia. E no mesmo tempo, podemos estar firme nele. É importante, é interessante destacar que a importância da virtude bíblica da fortaleza. A fortaleza é uma virtude moral que encontramos abundantemente nas páginas da Bíblia Sagrada. Ou seja, Josué 1:9, seja forte. Tiago, capítulo 5, versículo 8, fortalecei-vos os vossos corações. Efésios diz, capítulo 6, versículo 10, nós demais, irmão meu, aleluia, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. João 16, verso 33, o evangelista traz para nós também a seguinte expressão: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Uma narrativa do nosso Cristo, do nosso Senhor Jesus, ele trazendo essas palavras de encorajamento, palavras que têm um sentido para nós, de que encontramos nela resistência, perseverança, e aí nós se tornamos crentes resilientes, aleluia. Nós temos resiliência para fazer o bem, para resistir às tentações, superar obstáculos em nossas vidas espiritual e moral. Essa fortaleza tem fundamento, aleluia, em nós mesmos, mas encontra-se em Deus. Por isso podemos dizer, Ele é a minha fortaleza. Glória ao nome de Jesus. De uma forma que introdutória e também um primeiro ponto, a gente já consegue entender que essa lição traz para nós, para despertarmos a confiança em Deus, para compreendermos que o Senhor Jesus, quanto mais confiamos nele, quanto mais temos tempo para se dedicarmos a ele, ele é o Senhor da nossa vida. E aí a nossa fé vai tomando uma proporção, vai tendo uma expansão da nossa fé e cria em nós uma confiança inabalável. Glória a Deus, porque os que confiam em Deus jamais serão abalados. O segundo ponto traz para nós experimentando o livramento do Senhor. E aí a gente já entende aqui, o salmista começa agora a descrever. Ele começa a falar os livramentos, e aí ele diz assim, perigo de homens maus, laço de passarinheiro. Ele começa a dizer assim, espanto noturno, seta de dia, perigo de enfermidade, peste na escuridão, mortandade que assola o meu dia. Ou seja, ele começa uma narrativa de tudo quanto pode acontecer. Aí ele começa também a dizer, 1000 cairão a um lado, 10.000 do outro lado, porém, o justo, quem vive fidelidade, quem confia em Deus, quem não se abala com essas coisas, não será atingido e viverá em segurança. Segurança em Deus, segurança nele. Nós vamos triunfar nas batalhas. Nós vamos vencer porque o Senhor é o nosso refúgio, o Altíssimo como habitação. A praga do versículo 10 faz uma referência, segundo alguns historiadores, alguns estudiosos, lá em Êxodo capítulo 11, fazendo uma referência daquele acontecimento, e a gente sabe que Deus livraria o seu povo como fez no Egito. Ele falou, coloca aí nos umbrais da porta, porque terá livramento para o meu povo. Deus é um Deus de livramento para todos nós. Então,
Os versículos 11 e 12 trazem essa perspectiva de intervenção divina no mundo espiritual, no mundo físico, por meio de anjo. O Novo Testamento, a gente percebe que o próprio adversário, ele usou esses dois versículos para tentar o nosso Senhor, distorcendo completamente esse texto, mas o Senhor Jesus lhe responde com a própria palavra, lhe responde de forma tranquila, porque a palavra viva, ali era o verbo, ali era o próprio Deus, glória a Deus, ele estava com a palavra e ele falou, respondeu dentro da palavra. Um olhar mais profundo, a gente precisa entender aqui que quando a gente fala, o apóstolo Paulo vai ensinar que se Deus é por nós, nada poderá nos separar do amor de Deus. E aí ele faz outra lista, nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem presente, nem porvir, nem altura, nem profundidade, nem outra criatura. Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39. Podemos entender que existe livramento físico neste mundo e também livramento espiritual. Nada pode nos separar do amor dele. Glória a Deus. E o terceiro e último ponto para a gente poder fechar. Apegado com o Senhor. O tempo de se apegar a Deus, em confiar nele, em estar nele. Glória a Deus. Essa palavra, no verso 14, livrarei, protegerei. Aleluia. Aparece como consequência de que se apegou a mim com amor. E conhece o meu nome. A palavra de Deus nos diz que devemos conhecer. Oséias 6:3, prosseguir, conhecer o Senhor, é um exercício incessante, é preciso conhecer Deus através da sua palavra, glória a Deus. Tempo de relacionamento profundo com Deus, na oração conhecemos o Senhor de maneira experiencial, na oração nós encontramos consolo. E aí nós vamos desfrutar dos favores de Deus, dos benefícios, das maravilhas que Ele tem nos oferecido, nos dado por meio da sua graça e da sua misericórdia. Quando a gente começa a desfrutar o favor do Senhor, a promessa de longevidade nesse salmo, glória a Deus, de salvação, sempre existe a luz da eternidade, como mencionamos em conteúdos acima, sempre vamos ver aí o Novo Testamento também falando sobre a eternidade, sobre segurança no porvir. Essa lição de número 91, de Salmo 91, traz para nós que vale a pena confiar em Deus. Traz um resumo para nós que nosso Deus é refúgio, é fortaleza, tanto aqui na terra como no céu, no porvir. Ele nos guardará. Ele é o nosso Senhor. Portanto, meu caro jovem, meu nobre irmão, confiamos em Deus. Confiamos no Senhor. Porque o Salmo 91 não é simplesmente um texto para estar exposto em um instante. O Salmo 91 não é simplesmente como se fosse um amuleto. Não. Nós precisamos estar dentro do coração com o Deus desse salmo. Nós precisamos aplicar em nós esta palavra. O Deus desse salmo precisa estar nos nossos corações. Nós precisamos estar habitado nele. Porque uma certa vez Jesus disse, sem mim nada poderei fazer. Viva o Salmo 91. Viva com o Deus desse salmo. Ande com ele. Ande com o Deus desse salmo. Porque ele é refúgio. Ele é fortaleza. A sombra dele nos protege. E nada nos acontecerá. Porque a sua boa mão está sobre nós. Tem uma boa aula. Que as bênçãos do Senhor, que as bênçãos do Salmo 91 possa acompanhar você, meu caro professor, meu caro aluno,
Deus abençoe vocês. Assista o nosso canal, dê seu like, compartilhe e seja canal de bênção para outras pessoas, no nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.